O que tu queres? Luz ou as trevas? O conhecimento ou a ignorância? O que queres é teu, mas não ambos. E assim começa a sessão 7, compartilhando a percepção com o Espírito Santo, do capítulo 14, ensinando a favor da verdade. Este é o nosso vídeo da série de estudos do livro de texto do U100, um curso em milagres. Conforme a nossa rotina, nós lemos essa sessão com alguns comentários de nossa parte. Então vamos à leitura. O que tu queres? Luz ou as trevas? O conhecimento ou a ignorância? O que queres é teu, mas não ambos. Então, ou estamos no conhecimento ou na ignorância, ou na luz ou nas trevas. Nós é que decidimos, mas não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Os opostos têm que ser reunidos, não mantidos à parte, pois a sua separação só existe em tua mente, e eles são reconciliados pela união, assim como tu. Na união, tudo o que não é real tem que desaparecer, pois a verdade é união. Assim como as trevas desaparecem na luz, também a ignorância se apaga quando desponta o conhecimento. A percepção é o meio pela qual a ignorância é trazida ao conhecimento. No entanto, é preciso que não haja engano na percepção, pois, de outra forma, ela vem a ser o mensageiro da ignorância, ao invés de ser uma ajuda na procura da verdade. Então, aqui ele diz que a verdade está na união. E quando a luz chega, as trevas desaparecem. E quando o conhecimento chega, também toma lugar da ignorância. E que a percepção é levada ao conhecimento. A percepção é uma forma de ignorância ou de ilusão, por ser ainda individual. E o conhecimento, ele é total. Mas a percepção pode ir sendo ampliada pelo Espírito Santo, que fatalmente levará a esse conhecimento mais amplo. Que eu diria que é um conhecimento que não é percebido pelos 5 sentidos, pelos seus olhos, mas sim pela mente iluminada pelo Espírito Santo. Não é um processo intelectual, mas os estudos que nós fazemos vêm a possibilitar a nós
desfazermos essa ignorância apenas baseada na percepção. Continuando, a procura da verdade não é senão procurar honestamente tudo o que interfere com a verdade. A verdade não pode ser perdida, nem buscada e nem achada. Olha, isso daqui é muito importante. A verdade simplesmente é. E isso é muito difícil para a mente entender, pois a mente está sempre à procura da verdade. E como ele diz aqui, ela não pode ser perdida, nem buscada e nem achada. E quando se depara com essa verdade, aonde está aquele que busca? Aonde está aquele que quer encontrar? Por isso, sempre mencionamos que não há caminho para a verdade. Não há busca da verdade. A verdade já está em você, você já é a própria verdade. Só que tem que não se reconhece, não tem o conhecimento disso, pois percebe que ela, pela mente projetiva, só será encontrada fora de você através de sua procura? Isso não será um engano? Pois se você não reconhece a si em verdade, como vai encontrar a verdade fora de si? Veja que paradoxo a gente vive, essa coisa sutil da mente, e que nós não percebemos. Ela, a verdade, está presente onde quer que estejas, estando dentro de ti. Entretanto, ela pode ser ou não reconhecida, pode ser falsa ou real para ti. Se a escondes, ela vem a ser irreal para ti, porque tu a escondeste e a cercaste de medo. E isso é tão verdadeiro que nós tememos a verdade. E quando ela é dita, há sempre uma reação de nossa parte, ou seja, de rechaçá-la, rejeitá-la, ou mesmo não querer nem escutar. Exatamente porque vai nos tirar de nossas ilusões, que são irreais. Sob cada pedra angular de medo sobre a qual montaste o teu sistema de crenças insano, a verdade está escondida. Porém, não podes ter conhecimento disso, pois, ao esconderes a verdade no medo, não vês razão para acreditar que, quanto mais olhares para o medo, menos o verá e mais claro se tornará o que ele oculta. Então, o que ele quer dizer aqui? Que quanto mais nós olhamos para o medo, mais a verdade nos será oculta, pois exatamente nós estamos dando realidade ao próprio medo, pela nossa atenção que o damos.
E nesse caso, a verdade fica escondida. É impossível convencer aqueles que não conhecem de que conhecem. Por isso que nós costumamos mencionar aqui que nós não sabemos de nada. Isso é uma base para que o conhecimento seja reconhecido, pois o ego não compreende nada de si, nem do que está fora de si. Ele geralmente deduz pelo intelecto e chama isso de compreensão. Do seu ponto de vista, isso não é verdade, mas é verdade porque Deus tem conhecimento disso. Esses são pontos de vista claramente opostos em relação ao que são. Aqueles que não conhecem. Para Deus, é impossível não conhecer. Portanto, não se trata absolutamente de um ponto de vista, mas apenas de uma crença em algo que não existe. Os que não conhecem têm apenas essa crença e, devido a ela, estão errados a respeito de si mesmos. Definiram a si próprios como não foram criados. A sua criação não foi um ponto de vista, mas uma certeza. A incerteza trazida à certeza não retém nenhuma convicção da realidade. Então, isso daqui é bastante profundo. Ele fala que a verdade está em Deus. Para Deus é impossível não conhecer. E que a verdade não se trata absolutamente de nenhum ponto de vista. Mas, para nós, esses pontos de vista e aquilo que nós temos como verdade, que está em oposição àquilo que é real, é apenas uma crença em algo, como ele diz aqui, que não existe. Então, mais uma vez, porque isso teria que ser repetido milhares e milhares e milhares de vezes. Porque o contrário também é feito pela repetição, que nós não a percebemos em nossos pensamentos constantes. Essa hipotética realidade nos é impingida, vamos dizer aqui, através de nossos pensamentos constantes em nossa mente, que damos realidade a tudo que estamos vendo, a tudo que estamos lidando, a tudo que estamos sentindo. E é aqui que ele diz que isso está baseado em pontos de vista e em crenças que não existem. Não existe para quê? Para aquilo que é real, para aquilo que é o verdadeiro conhecimento daquilo que é real. A criação não foi um ponto de vista, mas uma certeza. A incerteza trazida à certeza não retém nenhuma convicção de realidade. O que quer dizer? A realidade não é também uma convicção. A realidade está livre de qualquer condicionamento de nós, está livre de nós sobre aquilo que pensamos sobre ela. Entende isso? Não queira entendê-la, não queira procurá-la, não queira buscá-la. Ela já está aqui dentro de nós. Nossa ênfase tem sido colocada em trazer
o que é indesejável para o desejável. O que tu não queres para o que queres. Vais reconhecer que a salvação terá que vir a ti deste modo, se considerares o que é a dissociação. Dissociação é um processo distorcido de pensamento pelo qual dois sistemas de crenças que não podem coexistir são mantidos. Se são reunidos, a aceitação dos dois conjuntamente é impossível. Mas, se um deles é mantido longe do outro, nas trevas, a sua separação parece manter ambos vivos, iguais em realidade. A sua união vem a ser, assim, a fonte do medo, pois, se eles se encontrarem, é preciso retirar a aceitação de um dos dois. Não podes ter ambos, pois um nega o outro. Mantidos à parte, esse fato não é visto, pois pode-se dotar cada um com uma crença sólida, se estão em locais separados. Reúna-os, e o fato de sua completa incompatibilidade fica instantaneamente evidente. Um deles irá embora, porque o outro está sendo visto no mesmo lugar. Isso simplesmente poderíamos entender desta forma. A luz dissolve as sombras. Não há possibilidade de coexistência entre sombras, trevas e luz. Não há possibilidade de coexistência entre conhecimento e ignorância. E vamos estender um pouco mais. Não há possibilidade de alegria na tristeza, de paz na guerra. Um ou outro será a sua realidade. E aqui ele pede, se nós aproximarmos esses dois extremos e tentarmos uni-los, nós vamos ver a impossibilidade de coexistência entre eles. E ele diz aqui que uma parte, ele fala, a sua união vem a ser assim, a fonte do medo, pois se eles se encontrarem, é preciso retirar a aceitação de um dos dois. Então aqui está a nossa decisão. Nós queremos tirar a nossa atenção, a nossa aceitação daquilo que estamos vivendo atualmente, de optarmos viver sob a luz do conhecimento e não sob as trevas do medo. Não é uma boa reflexão, mas vamos continuar. A luz não pode entrar nas trevas. Quando a mente acredita na escuridão,
e não deixa que ela se vá. É simplesmente isso. Nós não queremos abandonar as nossas crenças trevosas, as nossas crenças na separação, as nossas crenças na dualidade, em que você pode viver na luz e nas trevas, mas só que você não sabe que você está vivendo somente nas trevas aqui. Pois, se você tivesse realmente eliminado essa dualidade, seria bem possível que nós nem neste mundo estaríamos mais. A verdade não luta contra a ignorância e o amor não ataca o medo. Por quê? Para luz, para o conhecimento, para o amor. Para a luz não existe sombras, então não tem como ele atacar. Para o amor não existe o medo. Para o amor, ele é total em si. Então não tem como ele conhecer e reconhecer o medo. Por isso que eles não atacam um ao outro. Eles têm realidade em si própria. Nós é que criamos estas condições em nossa mente de ignorância e escuridão e de medo. Totalmente desligados da realidade. E por este desligamento, é inevitável que vamos estar em algo trevoso, em algo medroso e ignorante, baseado todo esse sistema em nosso sistema de crenças. Aquilo que não necessita de proteção não se defende. Meu Deus! Pois ele já é a realidade em si. O amor, a luz, o conhecimento, de que ele irá se defender. Por isso que é dito, quando nós estamos em plena realidade, não há nenhuma necessidade de defesa. Portanto, não há nenhuma necessidade de ataque. A defesa foi feita por ti. Deus não a conhece, pois não existe contraparte à realidade, a Deus, que possa ameaçar. Nada pode ameaçar a realidade. Se formos no início desta obra, vou ver se eu encontro aqui, que é mencionado dessa forma. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Então, dentro dessa consciência, como pode ver ataque e defesa? Pois nada real pode ser ameaçado e nada irreal não existe. Nisso está a paz de Deus. O Espírito Santo usa defesas em favor da verdade só porque tu a fizestes contra a verdade. A sua percepção acerca das defesas, de acordo com o seu propósito, meramente muda-as, fazendo com que sejam um chamado por aquilo que atacaste por meio delas.
defesas, como tudo o que fizeste, tem que ser gentilmente voltadas para o teu próprio bem, traduzidas pelo Espírito Santo de meios de autodestruição em meios de preservação e liberação. A sua tarefa é muito grande, mas o poder de Deus está com ele. Portanto, para ele, ela é tão fácil como foi realizada no instante em que lhe foi dada a teu favor. Não te demores no teu retorno à paz. Imaginando como pode ele cumprir o que Deus lhe deu para fazer. Deixa isso para ele que conhece. Não é te pedido que executes tarefas poderosas por ti mesmo. A ti pede-se apenas que faças o pouco que o Espírito Santo te sugere a fazer, confiando nele apenas o suficiente para acreditar que ele te pede, tu és capaz de fazer. Verás com que facilidade tudo o que ele pede pode ser realizado. Então, aqui que nós sempre mencionamos a entrega da nossa vontade própria, isolada, daquilo que pensamos que podemos realizar ou que somos neste isolamento individual, em que estreita as nossas compreensões, o alcance daquilo que poderíamos estar tendo como conhecimento, é que isso seja entregue para o Espírito, a nossa mente, para que ele possa iluminá-la, conduzi-la de acordo com o plano maior, que nós não conhecemos, não temos conhecimento. E quando isso é entregue, vai nos dar um potencial de realizar aquilo que tem que ser realizado de acordo com a vontade dele. Não será mais você, por vontade própria, querendo realizar algo que você acha que deve realizar ou que você quer realizar. Entende isso? A importância de estar conectado ao Espírito que você é, e que todos são, mas há uma interferência aí na mente que se julgou separada disso e construiu todo o ego, toda a nossa personalidade, e acha que pode, por si, resolver todos os problemas. E o que acontece é que cada vez nós criamos mais problemas. Cada vez nós vamos ter que vir aqui, retornar aqui, para tentar resolvê-los. E isso se dá ao contrário daquilo que nós pensamos, porque vamos criar mais problemas para serem solucionados. Mais culpa é adicionada ao nosso processo. E aí vocês vão compreender a questão do karma, das encarnações, mesmo que não tenhamos conhecimento que isso possa acontecer. Isso não importa. Mas, na verdade, em realidade, é chocante quando ele diz
que nós nem estamos aqui. Em realidade. Que sequer eu existo como realidade. E o outro. Percebe a dimensão disso? E para aquele que se acha real, está totalmente apegado, arraigado a este mundo, a seu corpo, as suas ideias, a sua autoimagem, como que é difícil aceitar isso? Até que ele vem a entender que toda essa individualização, essa centralização no ego é sua fonte de sofrimento, de dor e ignorância. O Espírito Santo não te pede mais do que isso. Traze a Ele todos os segredos que trancaste longe dele. Abre todas as portas para Ele e pede-lhe que entre nas trevas e as ilumine, dissipando-as. A teu convite. Isso é muito importante. Como que ele não luta contra as trevas, não vai lutar contra você. Você vai, por consciência, convidá-lo para que isso seja feito. E ele entra com contentamento. Ele traz a luz à escuridão, se fizeres com que a escuridão esteja aberta para ele. E isso daqui é muito diferente entre nós querermos estabelecer uma batalha contra as trevas. É que eu sempre digo, é o intelecto a palpa delas querendo compreender qualquer coisa ou querendo se transformar, se autoajudar, pois dentro da escuridão, como você consegue enxergar algo, a não ser a própria escuridão? Mas aquilo que escondes, ele não pode olhar. Ele vê por ti e, a não ser que olhes com ele, ele não pode ver. Então, nós é que temos que dar essa permissão realmente. E ele, através de nós, será o nosso olhar. E juntos poderemos ter a visão de Cristo. Como ele vai falar aqui agora. A visão de Cristo não é para ele sozinho, mas para ele junto contigo. Traze, portanto, todos os teus pensamentos escuros e secretos a ele e olha-os junto com ele. Por mais insano que sejam nossos pensamentos, que em verdade os temos, que nós queremos até esconder de nós mesmos, pois os achamos verdadeiras monstruosidades que somos capazes de estar mantendo em nosso quadro mental.
E, ao mesmo tempo, não queremos olhar para isso, você terá que trazer isso a Ele, para que Ele possa vir, para que Ele possa vir a iluminar essas trevas representadas por esses pensamentos na sua mente. E aqui ele diz, ele mantém a luz e tu a escuridão. Elas não podem coexistir quando ambos olham para elas juntos. Olha que interessante. É nessa hora que essas trevas são dissolvidas. O seu julgamento, que é o julgamento do Espírito Santo, tem que prevalecer, e ele o dará a ti na medida em que unires a tua percepção à dele. Ou, em outras palavras, a sua mente à dele. Porque quem está percebendo ainda é a mente. Unir-te a ele para ver o modo como aprendes a compartilhar com ele a interpretação da percepção que conduz ao conhecimento. Não podes ver sozinho. Compartilhar a percepção com ele que te foi dado por Deus irá ensinar-te como reconhecer o que vês. E o reconhecimento de que nada do que vês significa coisa alguma por si só. Então, em nosso isolamento, aquilo que estamos vendo não significa coisa alguma. Dá para entender a dimensão disso? Nós estamos olhando para o nada. Ver com ele vai te mostrar que todo significado, inclusive o teu, não vem da visão dupla, mas da fusão gentil de todas as coisas em um significado, uma emoção e um propósito. Deus tem um propósito que Ele compartilha contigo. A visão única que o Espírito Santo te oferece irá trazer essa unicidade à tua mente com clareza e brilho tão intenso que não poderias desejar, mesmo em troca do mundo inteiro, não aceitar o que Deus quer que tenhas. Contemplas a tua vontade, aceitando que é a sua e que todo o seu amor é o teu. Toda honra seja dada a ti, através dele, e através dele a Deus. Então, talvez aqui fique claro quando Jesus diz que não chegarás ao Pai senão através de mim. Nós, compartilhando juntos, poderemos estar diante deste conhecimento, desta compreensão. E aqui, como
ultimamente é tanto mencionado a questão da não dualidade, em termos orientais, que se fala do Advaita. Esses textos são puramente não dualísticos. Partem sempre da premissa da união. A realidade. O que quer dizer isso? O Espírito Santo une a nossa mente em sua compreensão, em sua luz. E acaba com essa dualidade que existe. Pois dentro desta luz não é possível a existência de sombras. E ele vai trazendo aos poucos a nossa percepção para o conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus em nós, que está em nós e em tudo. E que, por estar em nós, não há nenhuma necessidade de procura, de encontrar, não há nenhum caminho que leva a isso. Como uma projeção. O que nós temos que realizar, não por nós, é o desfazer de todas as nossas ilusões. E para que isso seja realizado, existe só um movimento nosso, que é o mais fácil de todos, que é aceitar a condução do Espírito Santo. E ter fé nesta condução. E aqui não se vai por ignorância. Para chegarmos, vamos dizer assim, dessa forma, como indivíduos ainda iludidos, nós temos que fazer este movimento que parece ser real, mas, na verdade, aquilo que somos em realidade, a nossa realidade, a nossa verdade, nunca alterou. Nunca deixamos de ser o que somos. Mas, por termos feito aquilo que não somos em uma persona, em um corpo, em uma história baseada no indivíduo separado, é disso que temos que desfazer. Pois fomos nós que criamos toda essa condição ilusória. E mesmo assim, ao reconhecermos isso, é isso que devemos entregar para Ele, pois nós não temos, mesmo criado isso, condição de lidar com isso. E sim, talvez, de aumentar mais essas ilusões. Esse é o poder dos escritos desses textos, do conteúdo desses textos.
que nos liberta de nós mesmos. Pois a grande parte daquilo que terá que ser desfeito será desfeito pelo próprio Espírito. Pois ele sabe que aquilo ali é ilusão. E nós não temos a capacidade de ver a ilusão como ilusão. Entende? E agradecemos a todos que ficaram até este momento, aos heróis, um verdadeiro valor para aqueles que podem ficar até um final de um vídeo desse, que contradiz tudo o que nós temos como realidade. E se você sentiu alguma sintonia com isso, por favor, compartilhe os nossos vídeos para que eles possam atingir mais pessoas, seres que estão disponíveis a esse reconhecimento da luz do Espírito Santo em suas mentes, para que possamos agruparmos em uma egrégora que facilitará para mais pessoas a entrada desta luz na humanidade como um todo. E esse será o nosso real despertar, pois não estamos separados. Até um próximo vídeo, que estaremos entrando na seção 8, o local santo do encontro. Até lá!